A primeira coisa que a ressurreição da vida faz por nós é que ela aborda a nossa antropologia, a nossa compreensão da própria natureza do homem. Essa doutrina afirma a dignidade da humanidade, o fato de que Cristo se fez carne e que Ele foi em seguida morto e sepultado e ressuscitou. Ele não se limitou a descartar a sua carne e voltar ao seu lar celestial. Ele levou essa carne com Ele na sua forma ressurreta, e isso diz algo sobre a dignidade inerente da humanidade em todos os seus elementos. O fato de que os seres humanos, como seres integrais, têm dignidade inerente a eles. Isto diz algo sobre a maneira como pensamos sobre nós mesmos e sobre a maneira como pensamos acerca de outras pessoas. Isso diz algo sobre a santidade da vida humana em todos os pontos. Deus poderia ter feito o seu filho vir de outra forma, mas Ele não o fez. Deus poderia ter pulado aqueles aspectos insignificantes da existência humana, mas Ele não fez. Deus não fez o seu filho saltar sobre aqueles aspectos da existência humana, porque eles são significativos. E por isso Cristo vem para o útero de uma mulher e experimenta a totalidade do desenvolvimento humano. Assim, Ele nos santifica e diz para nós, desde o momento da concepção, existe a vida humana que é digna de ser honrada. A ressurreição nos ensina isto, porque Ele leva a carne de volta para o alto. Porque é Paulo quem lida aqui com a ideia de que a ressurreição é real para nós. Porque a união com Cristo é real para nós. Nós temos união real com Jesus Cristo. De fato, a morte para nós é o resultado direto de nossa união sob a representação universal de Adão. De modo que em Adão todos nós morremos. A nossa ressurreição, então, está ligada à mudança de nossa representação universal. Mas por que todos nós somos culpados em Adão? Pela mesma razão que todos nós somos perdoados em Cristo. Anteriormente, nos versículos 21 e 22, ele diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, este é o motivo pelo qual o nascimento virginal importa. Aqueles que dizem, você conhece o nascimento virginal? Nós podemos levá-lo, podemos deixá-lo, não importa. Tudo o que necessitamos é Cristo como nosso exemplo. Não, se Cristo fosse meramente o nosso exemplo e não houvesse nascimento virginal, Ele estaria condenado, porque Adão seria o seu representante universal, como são todos aqueles que vêm por geração natural. No entanto, por causa do nascimento virginal, ele não está sob aquela representação universal. É por isso que a sua impecabilidade importa. E por isso que é importante que Jesus não tenha pecado. Mas nós chegamos a crer que a teologia não importa. Paulo não acredita nisso. Ele acredita que a doutrina da ressurreição importa em um nível muito prático. Porque se você não entende essa doutrina da ressurreição corretamente, então você não entende que você está sob a representação universal de Cristo, e você não entende o significado de sua obediência ativa e passiva. Que na sua obediência ativa, Ele guardou a totalidade da lei e foi realmente justo. Desse modo, Ele é capaz de imputar a justiça real a você. E na sua obediência passiva, Ele aceita em si mesmo a morte que você devia a Deus, mas não poderia pagar. Portanto, podemos imputar a Ele a nossa pecaminosidade. E por causa dessa dupla imputação, estamos diante de Deus, sob a representação universal de Jesus Cristo, não só perdoados, mas justos. E podemos realmente antecipar a ressurreição dos nossos corpos. Essa doutrina importa. Se Cristo não fosse realmente justo, então Ele não seria melhor do que Buda. Ele não seria melhor do que Gandhi. Ele não seria melhor do que Confúcio.
ele seria apenas um exemplo e você poderia levá-lo ou deixá-lo. Mas se ele nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, morreu uma morte vicária substitutiva, levantou-se em ressurreição vitoriosa e decisiva, subiu para a destra de Deus, está lá fazendo intercessão por nós, e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos, reunir o seu povo para si e levá-los aonde ele está. Então, esta doutrina importa.